Manhã do Ouvinte. Entrevista. E assim estamos de volta na Rádio Manhuaçu e nas mídias sociais com a entrevista de hoje e a presença aqui da doutora Ludmila Dornelas, que é a nossa convidada, para falar hoje sobre mitos e verdades sobre whey protein e creatina. É a entrevista que a gente vai trazer hoje. Doutora Ludmila, seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. É interessante falar sobre esses assuntos que hoje são tão polêmicos, mas também tão necessários. Então, um prazer estar aqui com vocês e todos os ouvintes. Demorou um pouquinho mais, que nós tivemos umas entrevistas especiais do aniversário da rádio, né? Então, demorou um pouquinho a doutora Ludmila voltar, mas está de volta com a gente aqui. Doutora, vamos direto ao ponto. Começando pelo mais famoso. O que é exatamente o whey protein? Vamos traduzir? Sim. Traduzindo o nome fica fácil. É importante. O whey significa soro do leite e proteína. Ou seja, proteína do soro do leite. Proteína do soro do leite. O que acontece, né? Isso que nós estamos aqui tomando aqui, tá vendo aqui? A gente está com muito sabor de baunilha aqui. Dá para ver na câmera. Bom, tem diversos sabores. E o que é em si? É o soro do leite, ele é riquíssimo em proteínas. E proteínas deve ser a base da nossa nutrição. Então, o que mais nós precisamos de comer para ter um corpo bem estruturado? Proteína é o principal produto que nós temos que ter para ter um corpo saudável, um corpo com bons músculos e com uma boa ossada, vamos dizer assim. É uma forma de prevenir doenças. Com certeza. Então, a base, aquela pirâmide alimentar que muitas vezes a gente vê, ela tem um erro que já devia ter sido desconstruído, que embaixo fica lá pão, bolo, massas, né? Não, o carboidrato ele não é a nossa principal fonte de energia que nós devemos ter para o nosso corpo, e sim a proteína, o principal constituinte das nossas células e de tudo que o nosso corpo precisa para se desenvolver. Então, quando a gente pega o leite, vai sair o soro e vai sair o coalho, né? Que a gente vai fazer o queijo, por exemplo. Isso daqui, então, vem do soro, são as proteínas do soro do leite, que a indústria filtra e concentra e transforma num pozinho que nós conhecemos. Eu trouxe ali, depois a gente vai mostrar para vocês o pozinho como que é e como que a gente faz o whey protein, como que a gente escolhe o nosso whey protein. Nós estamos aqui na Rádio Manhuaçu em 106.9 e simultaneamente no Facebook, na fanpage da Rádio Manhuaçu, facebook.com, Rádio Manhuaçu FM, e também no YouTube, canal Tribuna do Leste. A doutora Ludmila trouxe, inclusive nós estamos aqui na mesa, né, com o whey protein, preparado sabor baunilha. Ela vai apresentar daqui a pouco, inclusive, algumas informações sobre a embalagem que traz, né, esse pó de whey protein. Então, se você está no rádio e quer ver, acesse aí o Facebook e o YouTube. E se você está no rádio e não pode ver agora, pode ver depois, vai ficar arquivado nessas duas plataformas. Doutora Ludmila, a gente ouviu falar que existe uma preocupação sobre segurança. É comum ouvir que o whey protein sobrecarrega e faz mal aos rins. Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito. É claro que cada corpo tem a sua particularidade. Nós estamos falando aqui de pessoas que têm os rins saudáveis, que é a maioria das pessoas, né? Então, assim, é um mito, porque, na verdade, o rim, ele que vai ser o filtro dessa proteína. Então, você acaba podendo aumentar um pouco a função renal ali, com o uso tanto do whey quanto da creatina. Mas o verdadeiro problema é você ficar sem. Porque você ficar sem proteína, você vai começar a sentir fraqueza no corpo e vai começar por culpa da fraqueza, do cansaço, da falta de ânimo, do desânimo, né? Em coisas que às vezes não é a realidade. É falta de proteína. E nós precisamos de uma dose muito alta de proteína. Já falaremos sobre isso todo dia. Importante, né, esse esclarecimento, e é justamente a próxima pergunta. Doutora Ludmila, doses recomendadas. O whey protein serve para ajudar a atingir uma meta diária de proteína? Quanto seria essa meta
e como o suplemento entra nessa conta aí da nossa alimentação no dia a dia, considerando, né, aquela dieta que a gente tem do dia a dia. É que é muito importante a gente enfatizar a profissão do nutricionista, né, nesse momento, que eles que são os grandes entendedores, ou os nutrólogos também, os médicos que têm essa especialidade. Mas o que acontece é o seguinte: para a gente sobreviver minimamente em cima da cama, sem prosperar na vida, a gente precisa de 0,8 gramas de proteína por quilo por dia. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos, que vive deitada, que não faz nada, ela precisa de 100 gramas de 80 gramas, 80 gramas de proteína para ter o mínimo que o corpo dela precisa. Isso é para aquela pessoa acamada. Isso, uma pessoa que, na verdade, existem muitas pessoas assim saudáveis e acamadas, né? Então, mas isso é só, eu estou dizendo que é só para a pessoa sobreviver, não é para ela prosperar. É essa a diferença. Para ela sobreviver é 0,8 gramas por quilo. Mas e a pessoa que quer mais um pouco da vida? Aí nós vamos falar aí de pessoas que fazem algum exercício, que trabalham, que fazem algum exercício físico, ou até mesmo atletas. Atletas, aí é uma particularidade, né, à parte. Mas, assim, a pessoa, ela precisa, uma pessoa normal é de 1,6, é o dobro de proteínas, 1,6 gramas de proteínas por quilo por dia, até 2,2 gramas de proteínas por quilo por dia para viver bem, para viver saudável. Vai variar dentro desse índice aí. Então aí vamos falar de novo para fazer a conta fácil. Uma pessoa de 100 quilos que é saudável, né? Assim, tem 2 metros de altura, né, para ter 100 quilos saudável. Mas para facilitar as nossas contas, quilos, né? Isso. Aí então ela vai tomar 160 gramas de proteína por dia no mínimo, até 220 gramas de proteína por quilo. Esse é o limite. Esse é o limite. Assim, a não ser que nós estejamos falando de atletas profissionais de ponta. Aí pode haver diferença, pode. Agora, a pessoa consegue chegar a esse nível de proteínas só com a alimentação do dia a dia ou tem que suplementar? Consegue chegar só com a alimentação, mas vamos lá, vamos falar bem a verdade para as pessoas, assim. O que mais tem proteína é carne. Então, qualquer carne, um filé de frango, um bife de boi, de porco, ali 100 gramas tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Então, vamos falar daquela pessoa que precisa que está acamada lá, sedentária, que nada faz, só para ela sobreviver. Ela precisava de comer pelo menos 3 bifes por dia. Para atingir aquilo que ela necessita, porque minimamente. é 0,8, né? Que ela necessita minimamente. Sim. Entendeu? A gente tem o ovo aí também, um grande aliado, mas assim, cada ovo ele tem 6 gramas de proteína, tá? E aí eu não decorei todos, né? Porque tem uma lista que a doutora trouxe, até deixou grifado, mas deixou grifado de amarelo, né? Deixei grifado aqui para não me perder. Mas o que acontece? Existe como você não tomar o whey protein? Claro. Você teria que comer aí pelo menos uns 3 bifes por dia, 4 bifes, normalmente, você já estaria uma coisa razoável. Sim. E alguns ovos também seria razoável. Outras fontes que nós temos aí. Só que você teria que entende o seguinte, vamos pegar então o feijão. Para o feijão me dar 25 gramas de proteína, eu tenho que comer 300 gramas de feijão. É muita coisa. É um prato de feijão. É muita coisa. É um prato de grão de bico, é um prato de lentilha, é um prato de tofu, é um prato de soja verde, é um prato de queijo cottage, entende? E tudo isso tem. Então, vamos falar assim, de novo, onde tem proteínas também. Só quero que vocês entendam que tem que ser mais ou menos 250, 300 gramas para você ter 25 gramas de proteína ali. Então, ali é iogurte grego, queijo cottage, grão de soja verde, que eles chamam de edamame também, tofu, lentilha, grão de bico e feijão. Então, essas são opções que a gente tem. Até tem o pessoal vegano, tudo, então, mas eles têm que comer uma quantidade muito grande
dessas fontes, outras fontes, para conseguir 25 gramas de proteína. Então, vamos dizer o seguinte, a pessoa não quer uma fonte de proteína do leite, por exemplo, porque do leite até que não é tanto problema, né? Mas ela não quer tomar whey protein e não quer comer carne nem ovo. Então, ela vai ter que comer uma pratada de queijo cottage, vai ter 25 gramas, até ela fazer os 160, 180 dela. Geralmente, eu falo para a pessoa assim, uma conta, assim, num geral, o ideal é que você coma 160 gramas de proteína, a maioria das pessoas, né? Assim, 160 gramas é uma quantidade boa para a grande maioria das pessoas. Aí a doutora já dá o exemplo que um bife vai ter 25 gramas. Um bife tem 30. Tem 30. Tem 30. Né? O bife tem. Vai ter que comer vários, então, para poder chegar a Esses isso aí. outros exemplos que eu falei, que você tem que comer 300 gramas para ter 25 gramas de proteína. Sim. Mas um bife de 100 gramas tem 30 gramas de proteína. Certo. Tem bastante. Doutora Ludmila, a gente sabe que as pessoas elas precisam, então, dessa suplementação, porque é muito complicado você chegar nesse nível necessário só com a alimentação do dia a dia. Ela é importantíssima, nós estamos dizendo isso, né? Mas é preciso de suplementar. Além de construir músculos, quais são os outros benefícios comprovados com essa ingestão adequada de proteína que o whey pode facilitar? Trazendo aí um benefício para a nossa saúde geral. Uma coisa que a gente sempre fala, né, é que o seu alimento seja o seu remédio. Então, já falamos aí da carne, do ovo e tudo, e você agora vem numa pergunta para a gente, que é a musculatura. Eu falo que o músculo, ele é o patrimônio que nós temos na nossa vida. Uma pessoa sem músculo, com idade, ela necessariamente vai ser uma pessoa dependente de outra pessoa para tudo, para todas as funções, para tomar banho, para se higienizar de qualquer forma. E isso é muito difícil para qualquer pessoa. Então, se você não tem músculo, você não tem ossos fortes também. Existe um aumento significativo da força muscular e é engraçado, porque quando a gente faz academia, a gente brinca muito que termina o treino, você faz um pump, você olha o seu músculo, ele está inchado. Né? Então, como incha mais quando a gente usa o whey protein e a gente usa a creatina, que nós já vamos falar, é engraçado. Você percebe, é perceptível. Melhora a recuperação pós-exercício. Se você tem bastante proteína no corpo, você estava usando aquela musculatura para aumentar, você está tentando aumentá-la, né, fazendo exercício, então você tem que saber que ali você vai ter uma recuperação mais rápida. Ela ajuda no metabolismo como um todo. Previne diabetes, previne colesterol alto, hipertensão, mantém a pessoa com peso saudável e otimiza o sistema imunológico, uma coisa engraçada, né? Ninguém pensava que isso fosse assim, nossa, o whey protein melhora o meu sistema imunológico? Melhora também. Isso é muito bom. E para a gente encerrar essa temática aqui de whey protein, a gente sabe que os benefícios são muitos, né, como a doutora acabou de anunciar, de trazer aqui a informação. Quando é o melhor momento para tomar o whey protein? E como podemos, enquanto consumidores, fazer uma escolha inteligente ao comprar um bom produto no mercado, que muitas vezes acaba confundindo a gente, porque as opções são muitas, as propagandas são variadas, doutora Ludmila? Eu já vou aproveitar para responder essa pergunta um pouquinho também sobre a creatina. O que acontece? Existe o mundo real e o mundo ideal. Hoje está se provando que o ideal é você tomar o whey protein e a creatina após o exercício. Mas a diferença é muito pequena. Então, o importante é que você tome o whey protein, entendeu? E aí e a creatina também. Eu vou ensinar aqui para vocês como que deve ser para poder comprar. Sempre vem com um scoop desse dentro. Tá vendo esse scoop? Eu vou pôr contra mim. É um medidor, né? É um medidor. De 40 gramas aqui. Então, você vai aqui pegar o pozinho. Segura para mim, por favor. Aqui. Peraí, só. Pode continuar demonstrando, É só então? demonstrar que é um pó, né? Sim. Você vai diluir em água mesmo, tá? Eu pego aqui. Eu não vou pegar muito, não, porque senão vai fazer uma bagunça. Sim. Mas é um pozinho fininho, branco, tá? Tem aqui já.
Então, você vai misturar, vai bater no liquidificador. Eu, às vezes, brato com alguma fruta, meia banana, fica uma delícia. Dá um sabor, um pouco de né? morango, acerola, eu já fiz de um tudo. Existem receitas na internet com whey protein, para você fazer com panqueca com whey protein, não sei, tudo com whey protein. Então, você tem que procurar isso. O que você tem que olhar no rótulo? A gente tem a forma do whey protein, a gente tem concentrado e isolado. Olha, esse daqui é concentrado, tá vendo? Desculpa, esse daqui é isolado. Isolado e hidrolisado. Tem o concentrado também, eu falei errado. Então, nós vamos lá. Esse aqui é o isolado. Esse aqui é a proteína isolada. Ele é um pouquinho mais difícil de gestão. Então, quem tem o intestino muito preso tem que ter um pouco de cuidado com esse whey aqui. É melhor comprar o hidrolisado. Sim. Que é mais fácil a digestão. É mais recomendado para quem tem intestino preso. Quem tem intestino preso é mais recomendado hidrolisado, só que ele é mais caro. Então, daí eu trouxe aqui o isolado. Isso aqui, tá? O que vocês têm que olhar? A quantidade aqui no rótulo de gordura que vai ter, de carboidrato, de açúcar, porque às vezes vai ter demais. Ops, espera aí, cá para cá. É o inverso. Eu estou tentando fazer aqui. Então, tem que ler esse rótulo aqui e ver o que é o conteúdo que tem aqui, quais são os produtos. Às vezes tem muita gordura, às vezes tem muito carboidrato nesse whey protein seu. Então, não é um whey protein que está ali puro. Ele está misturado justamente para a indústria ganhar mais dinheiro em cima dele. Outra coisa que é muito importante, 80% daquele scoop que eu coloquei, ele tem que ser de whey protein. Então, vamos dizer, aquele scoop vem com 40 gramas. Cada medida dessa que você toma são 32 gramas de whey. Isso vem escrito aqui, ó. Deixa eu ver, acho que eu não vou conseguir mostrar. Whey. Mas são 32, que brilha, né? São 32 gramas. Isso, são 32 gramas de whey. Acho que deu para ver ali. Então, assim, num scoop de 40, 80% é 32 gramas de whey. Porque, às vezes, você vai estar comprando uma coisa lebre por coelho, né? Gato, como é que fala aquela expressão, né? O barato sai caro. Certo. Aí então, a pessoa tem que se atentar à concentração. Observar realmente essas informações que estão aí, né? E entendam que um copo desse que eu estou tomando é um bife, entendeu? De proteína, que não é 32 gramas, o bife não tem 30. Entendeu? Então, assim, olha como ajuda o whey protein. Então, ele entra como uma ajuda, como um auxiliar para que você alcance. Porque, às vezes, você comer 4 bifes, 5 bifes num dia fica meio difícil. Então, o whey protein ele entra aí como um auxiliar. Tá? E aí não tem. Você pode tomar só whey protein, ou toma 5 doses de whey protein? Pode. Desde que você não come outra proteína para não ficar... Mas vai entrar também, num determinado momento, vai entrar também, você vai tomar tanto que vai enjoar com isso. Né? Tem vários sabores e tem várias receitas na internet. Sim. As nutricionistas são experts nisso aí. Então, assim, tem receita de tudo que você imagina. Para não causar esse... De bolo, de pão, de tudo com whey protein. Se você tomar só desse jeito aqui apresentado, pão, daqui a pouquinho você não quer mais. Exatamente. Né? Então você tem que realmente... Então você vai variando a forma. Utilizar a criatividade. Exatamente. Né? Utiliza a criatividade e os grandes blogueiros aí, também as nutricionistas, elas têm bastante receitas com whey protein que a gente pode usar. Ótimo. Doutora Ludmila Dornelas, nossa convidada de hoje, falamos então de whey protein, a importância, e nós vamos falar sobre creatina, mas não vai dar para ser hoje, né? Porque o nosso tempo já está encerrado. Então nós vamos fazer no próximo programa creatina, né? Sim. Só para dar um spoiler para a gente, qual a importância dela na nossa alimentação? Um grande spoiler, vamos lá. Todo mundo, a gente fala creatina, pensa em músculo, né? Sim. Agora nós temos que falar creatina e pensar em cérebro, proteção de doenças de demência e também em intestino. Então vai ser o tema, a sequência no próximo programa. Sim, fica aí esse spoiler. Ótimo. Então você que está aí acompanhando agora, nós falamos de whey protein. A meta era falar do creatina hoje, né? Mas não foi possível. Então esse tema vai ser no próximo programa daqui a 15 dias. Doutora Ludmila Dornelas, o acesso à doutora Ludmila na rede social? O meu Instagram,
Ele tá. Peraí, deixa eu copiar aqui também. A colinha tá aí, né? Tá aqui a cola. Meu Instagram é @dor.draludmila. E o meu YouTube é a mesma coisa, @dor.draludmila. Lá vocês vão encontrar informações, aulas, quando a gente vai ter encontros. Às vezes eu faço encontro com algumas pessoas de grupo de WhatsApp, assim, que nem são meus pacientes, mas que querem tirar dúvidas. A gente faz esse tipo de trabalho. E o WhatsApp é 31 99843 0101. Fala fácil. Se fala fácil? Nesse WhatsApp? Fala com a Bruna, minha secretária. Não, porque aí fala fácil. Fala fácil. Aí fala, né? Tá sempre disponível lá. Sempre. Ela fica no meu pé. Agradeço muito a ela Tá por ótimo. me ajudar tanto. E as pessoas já estão dando feedback para a doutora Ludmila da participação aqui? Sim, tem muita gente que fala, nossa, eu te vi lá, não fazia ideia de que funciona esse tipo de coisa. Às vezes, pra gente, é uma informação lógica, mas para as pessoas, não. Então, esse tipo de conversa traz um benefício tão grande, porque são coisas fáceis, às vezes, da pessoa fazer, produzir, correr atrás. Muitas coisas que nós falamos são de graça, exercício, água, oração. E esse fato de a doutora apresentar aqui o produto, né, ela trouxe pronto pra gente. Trouxe pronto ou fez aqui? Não, esse eu comprei. Esse eu comprei porque não tinha jeito de eu fazer aqui agora. Pois é, então ela trouxe, né, demonstrando como é que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Isso é muito importante, porque para quem está no vídeo fica mais fácil ainda esse entendimento. Para quem está no rádio, a gente vai narrando aí. Então até daqui a 15 dias. Até mais. Estamos aí, muito obrigada. Doutora Ludmila Dornelas, conosco aqui na Rádio Manhuaçu. Vamos ao intervalo, voltaremos já. Adiciona no WhatsApp 33 988 18 88 90.